pessoal, tudo bem? Nesse vídeo resolveremos exercícios de geometria espacial sobre os cilindros. Se você gostar, não esqueça de curtir o vídeo, clique aqui no gostei, comente, compartilhe e também inscreva-se no canal para acompanhar as nossas novidades. Primeira questão, temos um cilindro reto onde a altura é 3 cm e a superfície lateral é 12 π centímetros quadrados. O que é superfície lateral? É a mesma coisa que área lateral. A gente sabe que a área lateral desse cilindro é 12 π centímetros quadrados e nós temos que encontrar qual é a medida do raio da sua base. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, é só a gente lembrar que em todo cilindro a área lateral ela é dada por 2πr vezes a altura desse cilindro. Eu preciso ter o raio da base e também a altura para poder calcular a área lateral do cilindro. Mas no nosso caso, a gente não quer calcular essa área lateral, a gente sabe que ela é 12π. Dessa forma, o que vai sobrar nessa equação é o raio da base e a altura. Só que a altura a gente conhece, a gente sabe que é 3. Então, na verdade, a única incógnita, a única coisa desconhecida que vai sobrar é o raio da base, que é justamente o que a gente quer encontrar. Ao substituir as informações que nós temos na fórmula da área lateral, que a gente consegue resolver a questão. Essa primeira é bem fácil, só para trabalhar mesmo com a área lateral. Então vamos lá. A área lateral a gente sabe que é 12π, a gente troca o nosso AL por 12π. 12π igual a 2π vezes o raio vezes a altura, que é 3. Eu tenho π multiplicando dos dois lados, dá para simplificar. Sobra 12 igual 2 vezes 3, 6. 12 igual a 6 vezes R. Isolando o R, que é o raio da base, nós temos 12 dividido para 6, que resulta R igual a 2 centímetros. Esse é o raio da nossa base, que é o gabarito na letra E. Segunda questão, temos um cilindro de volume 54 π centímetros cúbicos que apresenta um quadrado por secção meridiana. A gente tem que calcular qual vai ser a área total desse cilindro. Perceba que eu coloquei uma informação aqui que não estava enunciado da questão. Eu coloquei H igual a 2R. A altura do cilindro é igual a 2 vezes o raio da sua base. Por que eu coloquei isso aqui? A gente tem que lembrar que se um cilindro apresenta um quadrado por secção meridiana, ele é um cilindro equilátero. Foi o que a gente viu na nossa aula. Cilindro equilátero é aquele que tem quadrado como secção meridiana. Consequentemente, a sua altura é o dobro do raio da sua base. É isso que acontece no cilindro equilátero. Então, vamos lá, temos que calcular a área total desse cilindro. A área total, como é que a gente faz? É 2 vezes a área da base, então 2 vezes πr ao quadrado, mais a área lateral, mais 2πr vezes h. Precisamos ter a medida do raio da base e também da altura do cilindro para poder calcular a sua área total. Por enquanto não temos nenhuma informação. A gente sabe que a altura é o dobro do raio, mas se eu não conheço o raio não adianta nada isso aqui. A gente vai ter que primeiro tentar encontrar alguma... Na verdade a gente precisa encontrar uma dessas medidas aqui. Se eu conhecer o raio, automaticamente eu conheço a altura. E se eu conhecer a altura, também conheço o raio. Então eu preciso achar uma dessas duas informações. Como que eu vou achar isso? Através da outra informação que a questão me deu. Ela me deu o volume desse cilindro. Como é que eu faço o volume de um cilindro? Vamos colocar aqui do lado. É πr ao quadrado vezes a altura. Eu sei que o volume é 54π. Vai ficar 54π igual a πr ao quadrado vezes h. O volume depende apenas do raio da base e da altura. 54π igual a πr quadrado vezes h, eu posso cortar o π que está multiplicando dos dois lados. Nós temos 54 igual r ao quadrado vezes a altura. Só que a altura a gente sabe que é o dobro do raio, h é 2r. Então eu posso trocar aqui nessa outra relação o h por 2r. r quadrado que multiplica 2r. Agora, como é que vai ficar? 54 igual r quadrado vezes r, fica r ao cubo. Temos 2r ao cubo. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo.
r ao cubo igual a 54 dividido para 2. Temos r ao cubo igual a 27, que resulta r igual a 3. Qual o número que ao cubo dá o 27? É 3. 3 ao cubo dá 27. O raio é 3 centímetros. Se o raio é 3 centímetros, automaticamente a altura vai ser 6. É 2 vezes o raio, 2 vezes 3, que dá 6. Agora a gente tem todas as informações que precisamos. Conhecemos a altura do cilindro e também o raio da sua base. É só calcular qual vai ser a área total. 2π vezes o raio ao quadrado, 2π vezes 3 ao quadrado, mais 2π vezes o raio vezes a altura, 2π vezes 3 vezes 6. 3 ao quadrado fica 9, 9 vezes 2, 18. 18π, mais 2 vezes 3, 6. 6 vezes 6, 36. 18π mais 36π. A área total é igual a 18π mais 36π, fica 54π. Essa é a nossa área total, 54π centímetros quadrados. É o gabarito na letra D. Perceba uma coisa bem interessante que aconteceu aqui. A área total resultou 54π, que é o mesmo valor do volume, 54π. Aí você pode até pensar o seguinte: professor, isso sempre vai acontecer se eu tiver um cilindro equilátero? Não, não é sempre, tá? É um caso específico onde o cilindro ele é equilátero e o seu raio mede 3 centímetros, tá? É um caso específico. Se você pegar e igualar a fórmula da área total com a fórmula do volume e trocar o teu H por 2R, você vai encontrar raio igual a 3. O que isso significa? Que se eu tiver um cilindro equilátero e o raio dele for 3, a área total resulta ao mesmo valor que o volume. Mas é um caso específico, então isso nem sempre vai acontecer, tá bom? Terceiro exemplo, olha só que bacana. Nós temos um cilindro onde o raio ele mede 5 centímetros e esse cilindro ele tem água até uma certa altura, ou seja, essa água ela ocupa um certo volume. Depois, um objeto ele é colocado dentro do cilindro e fica completamente submerso, fazendo com que o nível da água suba 3 centímetros. A questão quer saber qual é o volume desse objeto. Bom, para ficar fácil de entender essa questão, a gente vai pensar em dois momentos distintos. Um momento é antes do objeto ser mergulhado. Eu vou pensar no volume do cilindro sem o objeto dentro. Depois eu vou pensar com o objeto submerso, o que está acontecendo. Então, antes do objeto ser mergulhado, eu tenho um volume que é ocupado pela água que está dentro desse cilindro. Qual vai ser esse volume? Volume de cilindro eu faço πr² vezes a altura. Nós sabemos que o raio do cilindro é 5, então o volume vai ficar 5 ao quadrado, 25, 25π vezes a altura. Essa altura é a altura que a água ela está ocupando, é o nível da água sem o objeto lá dentro. Tá aqui. Depois, com o objeto submerso, o que vai acontecer? Ao volume que eu tinha do meu cilindro apenas com água dentro, vai ser acrescentado um volume desconhecido, que é o volume justamente desse objeto, o que a gente quer encontrar. Vamos chamar de V2, por exemplo, pode ser. Então, o volume do cilindro sem o objeto dentro, mais o volume acrescentado, aliás, ao volume do objeto agora, isso aqui vai resultar o quê? O que aconteceu quando a gente colocou esse objeto lá dentro? O nível da água subiu 3 centímetros. Automaticamente, a altura que essa água ocupava antes, ela vai ser acrescentada em 3 centímetros. Isso que aconteceu. Então eu vou acrescentar 3 a esse H. Fica 25π, que multiplica H mais 3. O que a gente quer encontrar é o volume do objeto submerso. Esse V2 aqui, a gente vai isolar ele dessa equação aqui. V2 vai ser igual a 25π vezes H, fica 25πH. E 25π vezes 3, nós temos mais 75π. E o volume que eu tinha vai passar para o lado de cá, subtraindo, então menos V.
teremos V2 igual 25πh mais 75π. E quem que é o V? O V é o volume do cilindro apenas com água, sem o objeto dentro. A gente sabe que é 25πh, tá aqui. Então eu vou trocar o V por 25πh. Olha só que maravilha, nós temos aqui 25πh somando e 25πh subtraindo, vai zerar. Simplificou, a única coisa que sobrou foi justamente 75π. Dessa forma, nós sabemos que o volume desse objeto desconhecido que foi colocado ali dentro é 75π. Como é volume, centímetros cúbicos, nosso gabarito, letra D. Última questão para finalizar, é uma questão do Enem, vamos lá. Interpretando a situação, na verdade nós temos aqui um cilindro dentro do outro. Os dois cilindros têm a mesma altura de 1 metro, que é a profundidade. O cilindro que está por fora, maior, de raio R maiúsculo, eu sei que o volume dele é 12 metros cúbicos. E o cilindro menor que está por dentro aqui de raio R minúsculo, eu não conheço o volume dele. Porém, o que tem que acontecer? Essa região aqui pintada de azul, esse contorno, que é justamente a região que fica entre os dois cilindros, essa região ela tem que ter um volume de no mínimo 4 metros cúbicos. Dessa forma, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o volume do cilindro maior, o cilindro todo, e desse volume eu vou descontar o volume do cilindro menor. Fazendo essa diferença, o que sobra é justamente esse contorno aqui, que é o que eu quero que seja 4 metros cúbicos. Eu vou encontrar qual tem que ser o valor desse raio aqui. É bem fácil, olha só. Qual que é o volume do cilindro todo, o cilindro maior? É 12 metros cúbicos. Então eu vou fazer 12. Aí disso eu vou descontar o volume do cilindro menor que está aqui por dentro. Como é que eu faço o volume desse cilindro ali? πr² vezes a altura. Π, a questão falou para usar 3, maravilha. Vai ficar 3 vezes raio ao quadrado, raio é o R, não conheço, é o que eu quero achar, e a altura é 1. Tranquilo. Essa diferença tem que resultar 4 metros cúbicos, que é o valor mínimo, então isso aqui tem que ser 4. Maravilha. Agora é só então achar o valor do nosso raio e acabou a questão. Temos 12 menos 3r² igual a 4, isolando o r vai ficar menos 3r² igual 4 menos 12. Temos menos 3r² igual a menos 8. Fazendo essa divisão, negativo com negativo fica positivo. Nós temos r² igual a 8 sobre 3. Aí é um probleminha bem característico, é bem tipinho, é bem a carinha do Enem, tá? Você vai ter que fazer uma conta que não é muito legal, não vai poder usar a calculadora lá na prova. 8 dividido para 3, você vai encontrar 2,666 infinitamente, tá? E o pior de tudo é que tem que tirar a raiz quadrada desse número aqui. Então você vai por tentativa, vai encontrar o valor próximo de 1,6. Então o raio máximo que a gente tem que ter para satisfazer as condições do problema é 1,6 metros, que dá o nosso gabarito letra A.